Olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Cecília Freitas e hoje nós vamos comentar e resolver algumas questões do Enem da disciplina de Artes. Sim, na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, podem surgir questões relacionadas a obras de arte, fotografias, pinturas, esculturas, grafite, entre várias outras que podem ser muito interessantes para a gente conhecer, aprender, refletir, se divertir com elas e, claro, se preparar para a prova de linguagens. Mas antes da gente partir para as questões, é interessante refletir. O que é arte? Se liga nesse vídeo que ele vai nos dizer. Arte. Quando ouvimos essa palavra, alguns de nós imediatamente pensamos em museus ou pinturas. Há também aqueles que sentem que não possuem nenhuma relação com ela, porque acham que não conseguem entendê-la, ou que é algo exclusivo para intelectuais ou fãs do assunto. Mas, na verdade, a arte está para todos que querem experimentá-la e geralmente é encontrada em mais lugares do que podemos imaginar. As músicas que você gosta, os filmes que você vê, a poesia e o teatro e até aquela colcha que sua avó fez para você. Tudo isso e muito mais é arte. Agora, talvez você esteja se perguntando: o que é arte? E qual é sua definição? É difícil encontrar uma resposta, pois ela existe há centenas de anos e evoluiu de muitas maneiras ao longo do tempo. As razões para criá-la variam de acordo com a pessoa e circunstância. Então, defini-la é complicado e é algo que tem sido objeto de discussão ao longo da história. E ainda que não exista uma definição específica, muitos consideram que a arte é algo que mexe com suas emoções. Mas tudo isso depende da sua própria história, ou seja, de quem você é. Por isso, 3 pessoas diferentes poderiam experimentar a mesma obra de arte e ter reações diversas frente a ela. A primeira pode achar que é a coisa mais linda que já viu, a segunda pode odiá-la e a terceira pode não sentir nada. Nenhuma delas está errada, já que todos têm direito às suas próprias preferências e sentimentos. A forma como você se sente quando ouve a sua música favorita pode ser a mesma que alguém sente quando vê sua escultura preferida. E ainda que você não goste de uma escultura, pode ser valioso considerar saber por que outra pessoa gosta tanto dela. Você pode aprender algo sobre a obra e até mesmo sobre você. O termo arte é apenas um rótulo. Com o tempo, muitas pessoas tentaram classificar o que ela é e o que não é, mas esse não é o ponto. Na verdade, é sobre sua experiência pessoal com ela e o significado que você lhe dá. E por mais que nossas reações sejam diferentes, sempre teremos algo para aprender. Com a arte, podemos narrar e lembrar de histórias, assim como explorar nossas emoções de uma forma que pouquíssimas coisas nos permitem. Estamos de volta. Na aula de hoje, como já foi dito, nós vamos comentar algumas questões do Enem relacionadas a obras de arte. Com essa aula, nós esperamos contribuir com o desenvolvimento de vocês na competência 4 do Enem, que é a de compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade, e na habilidade de reconhecer diferentes funções da arte e do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. Pois muito bem, vamos à primeira questão. Temos aí, nessa questão de 2018, a fotografia de uma performance feita pela artista portuguesa Helena Almeida nos anos 2000. Chama-se Dentro de Mim. Essa fotografia é o texto 1 da nossa questão. Mas, professora, como assim? Fotografia é texto? Sim, a fotografia é um texto. O texto, gente, é uma unidade de sentido, ou seja, ele contém mensagens, significados e é produzido por um emissor e interpretado por um receptor. Então, nós podemos ter textos verbais, que são aqueles que usam as palavras, ou não verbais, que são aqueles que usam, por exemplo, as imagens, como as fotografias. Então, na questão que nós vamos comentar agora, essa fotografia foi o texto 1, um texto não verbal.
Vejam aí que a artista colocou espelhos nos pés e a performance se chama Dentro de Mim. Os espelhos estão virados para cima, de modo que quem passasse por eles pudesse se ver como parte do corpo da artista, como se estivesse mesmo dentro dela. É bem legal essa perspectiva, né? Agora vejamos o texto 2. A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Veja que esse segundo texto é um texto verbal, pois ele utiliza apenas as palavras. Agora, baseada nesses dois textos, a questão nos diz o seguinte. Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de a. Estabelecer limites entre o corpo e a composição. B. Fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. C. Discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. D. Compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. Ou E. Destacar o corpo do artista em contato com o espectador. Então, gente, o que é que vocês acham? A concepção de body art está relacionada aí, no caso, à intenção de quê? Itens A, B, C, D ou E. A alternativa correta é a B, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Gente, a linguagem artística body art significa arte do corpo, porque utiliza o corpo do artista como suporte principal. E esse corpo é um meio criativo e de expressão. O suporte, gente, é o meio físico ou virtual que serve de base para o texto se materializar. Por exemplo, quando você está andando na rua e recebe um panfleto, você vê uma propaganda, né? A propaganda é o texto e aquela folhinha de papel onde ela está registrada é o suporte. A alternativa correta da nossa questão é a B. A questão quer saber qual é a concepção de body art que os dois textos apresentam. Sendo assim, é a alternativa B porque, segundo ambos os textos, os artistas do body art utilizam o seu próprio corpo como suporte para produzir as suas obras. No texto 1, a artista deu seu recado utilizando o corpo. Já no texto 2, se define a body art como sendo essa arte que coloca o corpo como meio de expressão. Por isso, a alternativa é a B. E por que não as outras opções? Vamos comentar cada item. A. Estabelecer limites entre o corpo e a composição. Não. A composição das obras de arte não está colocado aqui como elemento de análise nos dois textos que vimos. O que eles colocam em evidência é o corpo como suporte para essas obras se materializarem. No texto 1, a artista produziu uma obra em que ela utiliza o corpo como suporte para o texto, que é a característica da body art. Já o texto 2 fala que as possibilidades de investigação do corpo são praticamente ilimitadas e que ele pode ser usado como suporte artístico de forma privilegiada. Item C. Discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. Não, a intenção da body art não é discutir políticas e ideologias somente sobre o corpo, e sim utilizá-lo como ferramenta para discutir sobre qualquer assunto. Item D. Compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. Não. Os textos não estão falando que a body art tem a finalidade de compreender a autonomia do corpo, e sim de usá-lo como suporte, como já foi dito. Item E, destacar o corpo do artista em contato com o espectador. Não também porque em nenhum momento nesses dois textos se menciona uma relação do artista com o corpo do espectador.
Sendo assim, a gente fica com a letra B de Body Art. E para fechar essa primeira discussão, vejamos um exemplo de arte corporal do artista visual Johannes Stolter. Ele é um artista italiano que trocou a tela pelo corpo humano e criou várias obras de arte inspiradas na natureza. Vejam aí esse exemplo, que é linda essa body art e ela também nos faz refletir, né? Que bom seria se todos entendêssemos que a gente é parte da natureza. Se a gente conseguisse se sentir parte, cuidaria bem melhor do nosso meio ambiente. E sabe quem mais entende de arte no corpo? Acertou quem pensou nos povos indígenas, que tradicionalmente usam o corpo como suporte para a expressão e para a beleza. Vamos dar uma olhadinha na oficina de pintura corporal do povo Kayapó? Muito bacana essa bela demonstração de arte corporal. Vamos então para a nossa segunda questão. Também é uma questão do Enem de 2018 e ela nos traz como texto 1 essa tela. Veja que nós temos aí o desenho do Cristo Redentor feito no mapa, que provavelmente é do Google Maps, né? Observem os contornos. Vejam que está representando o Cristo da cidade do Rio. Já o texto 2 nos diz o seguinte: Stephen Land, artista canadense morador em Vitória, capital da Colômbia Britânica, no Canadá, transformou-se em fenômeno mundial produzindo obras de arte virtuais, pedalando sua bike. Seguindo rotas traçadas com o auxílio de um dispositivo de GPS, ele calcula ter percorrido mais de 10 mil quilômetros. Então vejam que a tela que nós vimos é uma tela do GPS e o desenho é feito por essa linha vermelha. Acontece, gente, que esse artista usa um recurso desse aplicativo que faz linhas vermelhas nos trajetos percorridos. Então, pedalando na bike, ele consegue fazer desenhos bem legais nesses mapas. E a questão do Enem de 2018 nos diz o seguinte: os textos destacam a inovação artística proposta por Stephen Land a partir do A. Deslocamento das tecnologias de suas funções habituais. B. Perspectiva de funcionamento do dispositivo de GPS. C. Ato de guiar sua bicicleta pelas ruas da cidade. D. Da análise dos problemas de mobilidade urbana. Ou E. Do foco na promoção cultural da sua cidade. E aí, gente, o que é que vocês acham? Onde está a inovação artística dessa obra? Item A, B, C, D ou E? A alternativa correta é a A, gente. Está no deslocamento das tecnologias de suas funções habituais. Gente, o GPS é um equipamento eletrônico que tem a função de localizar o usuário no espaço e traçar trajetos, rotas, enfim. No caso do desenho que a gente viu, o artista utiliza o GPS como uma ferramenta de criação artística. Ele transforma rotas urbanas em desenhos elaborados e transferidos para os mapas da cidade. Sendo assim, ele desloca a função original da tecnologia, criando uma nova função. No caso, o desenho. Inclusive, retomando o que a gente aprendeu sobre o suporte, nesse caso, o mapa que é o suporte do desenho. E por que não podem ser as outras opções? Vamos comentar cada uma. B. Perspectiva de funcionamento do dispositivo de GPS.
Não seria essa alternativa, porque a ideia do artista não é discutir o funcionamento do GPS, é apenas utilizar o GPS como ferramenta de desenho. Item C, ato de guiar sua bicicleta pelas ruas da cidade. Não, pois guiar a bicicleta pelas ruas não traz nenhuma inovação em si. A inovação, como a gente viu, é desenhar a partir de um dispositivo de GPS. Item D. Análise dos problemas de mobilidade urbana também não seria essa opção, porque a inovação artística não se centra nisso. Esse poderia ser um tema de obras como essa, mas ele em si não é inovador. O que é inovador é a técnica, como a gente já falou aqui. Item E, foco na promoção cultural da sua cidade. Mesma coisa do item D, isso poderia ser um tema de desenhos como esse, mas a questão se refere à inovação que o artista trouxe. Então, a gente fica aí com o item A. E para fechar essa questão com chave de ouro, vejamos aí mais um desenho do Stephen Land. Olha que legal! E vamos para a próxima questão. Essa é do Enem de 2017 e traz essa obra como texto 1. Ela está exposta, como a gente pode ver na referência, no Museu Afro-Brasil, numa das paredes do museu. Podemos ver aí elementos da cultura popular e nordestina, muitos símbolos aí representados, né? E vamos ao texto 2. Nos diz o seguinte: Paulo César Silva, mais conhecido como Espeto, é um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a música. O fortalecimento de sua arte ocorreu em 1999, pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia há tempos, ao passar por diversas cidades do norte do Brasil, em uma turnê com a banda O Rapa. Então, a gente pode ver que esse texto nos situa sobre quem é o artista, quais são as suas principais influências, e a questão nos diz o seguinte: o grafite do artista paulista Espeto, exposto no Museu Afro-Brasil, revela elementos da cultura brasileira reconhecidos. Item A, na influência da expressão abstrata. Item B, na representação de lendas nacionais. Item C, na inspiração das composições musicais. Item D, nos traços marcados pela xilogravura nordestina. Ou é nos usos característicos de grafismos dos skates. Então, gente, qual será aí a nossa opção? A alternativa correta é a D, nos traços marcados pela xilogravura nordestina. Gente, a xilogravura é uma expressão artística muito presente na cultura nordestina, junto à literatura de cordel. Para fazer a xilogravura, é preciso produzir uma matriz da imagem talhada na madeira, que é depois carimbada em um papel ou tecido. Essa forma de arte é marcada por linhas grossas e por um contraste forte e bem marcado. No caso da xilogravura nordestina, existe a valorização de temas populares. Todos esses elementos estão presentes na obra do Espeto, então a alternativa correta é a D. Mas vamos analisar as outras. Item A, na influência da expressão abstrata. Não seria essa porque o artista não usa a arte abstrata aí como inspiração. A arte abstrata, gente, ela não é representacional, ou seja, ela usa formas que não têm uma intenção de representar elementos concretos da realidade, pelo menos não figurativamente. Vamos ver um exemplo de arte abstrata? Essa tela se chama Paisagem Agreste, do Antônio Bandeira, que é um artista cearense. Vejam que o título, Paisagem Agreste, também faz menção ao Nordeste. Mas como se trata de arte abstrata, nós não vemos aí elementos do mundo real aparecendo como figuras.
ele usa mais linhas, texturas, não há contornos bem definidos, né? Já o trabalho do espeto é característico da arte figurativa, que tem sim a intenção de representar elementos da realidade. Por isso a resposta não pode ser a. Item B. Na representação de lendas nacionais. Não, porque aqui não há representação de lendas nacionais. Existem figuras comuns do povo brasileiro, sobretudo nordestino, mas de lendas não. Item C. Na inspiração das composições musicais. Também não seria essa questão, essa opção, porque nessa obra não há uma referência explícita a composições musicais. Item E. Nos usos característicos de grafismos dos skates. Também não seria essa opção porque, apesar do envolvimento do artista com o skate, a cultura dos skatistas não se evidencia nesses traços. Então, a nossa alternativa é a D. E para fechar essa questão, vamos ver um exemplo de xilogravura. Essa se chama Dicotomia do Ser, da Júlia Bastos. E essa é uma xilogravura contemporânea. A técnica da xilogravura é bem antiga, pessoal. Era uma forma de imprimir a arte, o desenho, várias vezes, pois quando o artista entalha a arte na madeira e passa a tinta no alto relevo, é possível imprimi-la em várias folhas. A literatura de cordel foi muito divulgada através dessa técnica e hoje os artistas contemporâneos a revisitam, criando novas formas, abordando novas temáticas. No caso do espeto, ele não usou a técnica da xilogravura em si, ele grafitou a obra na parede do museu, com traços característicos próprios da xilogravura. Ou seja, a obra dele se inspira nessa técnica, que, como eu falei, é bem característica da literatura de cordel e da cultura nordestina. Mas e a xilogravura, como se faz? Quem vai nos responder é o mestre Jerônimo Soares, xilogravador da Paraíba. Faz o desenho na madeira, depois corta a madeira, ele estilete mais fino, ponteira, quando tiver todo pontilhado, e a prancha todinha, aí passa a tinta na madeira, põe no papel, aí vai para a prensa. Eu sempre gostei de fazer a arte da xilogravura. Agora demora 2 dias para secar e tá só assinar. Que talento, né, gente? Vamos então para a próxima questão. Essa questão do Enem de 2014 trouxe essa pequena escultura da artista Lígia Clark, chamada Bicho de Bolso. Temos aí uma estrutura dobrável, né? Que a artista precisa manusear para expor bem as suas formas. E o que será que a questão pergunta sobre essa obra? Vamos ver agora. Questão. O objeto escultórico produzido por Lígia Clark, representante do neoconcretismo, exemplifica o início de uma vertente importante na arte contemporânea, que amplia as funções da arte. Tendo como referência a obra Bicho de Bolso, identifica-se essa vertente pela participação efetiva do espectador na obra, o que determina a proximidade entre arte e vida, ou pela percepção do uso de objetos cotidianos para a confecção da obra de arte, aproximando arte e realidade. Ou seria o item C, pelo reconhecimento do uso de técnicas artesanais na arte, o que determina a consolidação de valores culturais. Ou item D, reflexão sobre a captação artística de imagens com meios óticos, revelando o desenvolvimento de uma linguagem própria. Ou seria o item E, pelo entendimento sobre o uso de métodos de produção em série para a confecção da obra de arte, o que atualiza as linguagens artísticas. E aí, pessoal, qual seria o item correto? A, B, C, D ou E? A resposta aí seria o item A, pessoal. Gente, a vertente neoconcretista cria objetos artísticos que dependem da manipulação do espectador. Ou seja, o espectador pode manipular o objeto e modificar sua forma.
E essa participação do espectador na obra determina a proximidade entre a arte e a vida. E as outras opções, por que não estariam corretas? Vamos analisar agora. Item B. Percepção do uso de objetos cotidianos para a confecção da obra de arte, aproximando arte e realidade. Não, gente, trazer objetos cotidianos não é a principal característica do neoconcretismo, e sim essa relação próxima do espectador com a obra que eu já comentei. Item C. Reconhecimento do uso de técnicas artesanais na arte, o que determina a consolidação de valores culturais. Não seria essa porque a obra que a gente viu não dispõe de técnicas artesanais, né? E mesmo que ela tivesse alguma técnica artesanal popular, se ela não promover a interação direta com o espectador, não caracteriza concretismo, neoconcretismo, perdão. Item D. Reflexão sobre a captação artística de imagens com meios óticos, revelando o desenvolvimento de uma linguagem própria. Também não seria essa porque os meios óticos para compor imagens podem ser usados em várias outras vertentes artísticas. Isso não é algo próprio do neoconcretismo. Item E. Entendimento sobre o uso de métodos de produção em série para a confecção da obra de arte, o que atualiza as linguagens artísticas. Também não seria essa porque não há aqui uma perspectiva de se produzir essa obra de arte em série, né, gente? Então, é o item A. E para a gente conhecer um pouquinho mais da arte neoconcretista, nós temos aí uma obra do artista Hélio Oiticica. Ele cria ambientes penetráveis em forma de labirinto, dentro dos quais os espectadores podem ter várias sensações e percepções. Essa é uma forma de fazer o público se sentir parte da própria obra. E que tal a gente caminhar um pouquinho por um desses ambientes? Então, é muito legal penetrar uma obra de arte e percebê-la em todos os sentidos, né, gente? Até o tato e o olfato. E para a gente fechar o nosso encontro de hoje, vamos à última questão. Essa é do Enem de 2018 e apresenta como texto 1 essa escultura chamada estrutura vertical dupla, feita em cerâmica. Olha só que legal. E como texto 2, nós temos aí a urna cerimonial Marajoara, que se encontra no Museu Nacional do Rio. E como vocês podem ver, é bem antiga, né, gente? Existe desde muitos séculos antes de Cristo e ela também é feita de cerâmica. E o que nos diz a questão? As duas imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima. A obra Estrutura Vertical Dupla se distingue da urna funerária Marajoara ao evidenciar simetria na disposição das peças? Ou se distingue por materializar a técnica sem função utilitária? Ou seria por causa do que diz o item C, porque abandona a regularidade na composição? Ou seria porque anula possibilidades de leituras afetivas, como nos diz o item D? Ou será que a alternativa correta é a E? Porque integra o suporte em sua composição. Então, em que será que essas duas obras se distinguem? A resposta, no caso aí, é a B. Materializar a técnica sem função utilitária. Na obra que a gente viu no texto 1, a cerâmica
não é, a cerâmica é apresentada como suporte para a arte e tem uma característica estética e conceitual. Ela não tem uma função utilitária. Já no texto 2, a urna funerária marajoara tinha a função de conter os restos mortais das pessoas. Então, ela tinha, sim, um objetivo prático, utilitário, para a sociedade que a produziu. E em relação aos outros itens? Vamos observar que a escultura do texto 1 não poderia evidenciar a simetria na disposição das peças, porque ela não tem formas simétricas. Então, é por isso que não poderia ser a alternativa A. E embora a primeira escultura não tenha regularidade nas formas, esse não é o ponto principal da distinção entre as duas. Então, também não poderia ser o item C. O item D também não está correto, porque as leituras das obras de arte, se elas são afetivas ou não, isso depende do público. E a obra em si não tem a intenção de anular nenhuma leitura. E, por fim, o suporte aí não é integrado à composição da obra. Então, não poderia ser o item E. A alternativa correta, então, no caso aí, seria a B. E, para finalizar, olha que dupla de repentistas mais simpática feita em cerâmica. É um trabalho bem nordestino, bem tradicional e bem bonito, né, gente? E é isso, eu espero ter contribuído um pouco com os conhecimentos de vocês. Eu desejo a todo mundo muito bons estudos, um abraço e até a próxima.